Vamos pegar aqui a aula. E aí, Sofia? Vamos pegar aqui a aula mais fácil, né? Que é a sequência daquela aula sobre ácidos lá, que é bem fácil. Tendo em vista que muita gente não participa à tarde, né? Então, vamos seguir naquela aula nossa aqui de ácido. Essa aula é facinho, a gente já viu isso aqui desde o nono ano várias vezes, então vamos optar por uma matéria mais fácil agora para não prejudicar aqueles que não têm ânimo, né, de plantão. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, Luísa Almas. A Luísa Almas está aí. Peraí. Compartilhar aqui. Então, olha só, aula 11, a gente falou na aula passada até a aula 10, com relação primeiro à nomenclatura, a questão dos hidrogênios, que nós chamamos de hidrogênios ionizáveis. Nós, principalmente, aquela exceção pertinente ao ácido fosforoso e ao ácido hipofosforoso, que, na verdade, nos dois casos, você vai ter um hidrogênio ligado ao fósforo diretamente, não ligado ao ligante da direita, né? Que acontece, mas aquilo é uma exceção. Então, nem todos os hidrogênios apresentados no ácido fosforoso, no hipofosforoso, a gente vai ver aqui, no caso do ácido fosforoso, nós temos apenas dois ionizáveis, e no outro, nesse aqui, nós temos apenas um ionizável. Os outros dois aqui estão ligados direto ao fósforo. Nós vimos a estrutura deles na aula anterior, na aula de terça-feira. Mas aí tem uma questão também que a gente aprendeu lá no primeiro ano, que é uma matéria bem fácil. Como que você determina se um ácido é forte ou se um ácido ele é fraco em função do número de hidrogênio e oxigênio presente nesse ácido? Como que nós podemos estabelecer, então, essa determinação? Então, aqui, ó, é legal e dá para eu fazer essa determinação aqui com facilidade, né? Nós vamos aprender como é que isso é feito. Primeiro, em se tratando aqui, a gente vai falar desse coeficiente alfa, que mede o grau, né, de acidez, muitas vezes, ou mede a força de um ácido. E essa força do ácido, ela está vinculada às pontes de hidrogênio, ao pH. Ou seja, quanto menor o pH, maior é o coeficiente alfa, tá? Maior é a força desse ácido. Então, o pH, nós sabemos que ele vai de 0 a 14. Então, lembrando de 7 a 0, 7 a 0, você vai aumentando o pH. À medida que você vai decrescendo o valor numérico, você aumenta o pH. Isso aí é algo que vocês sabem desde bebê. E à medida que você cresce o valor de 7 ao 14, você aumenta a alcalinidade, tá? Você aumenta a questão da basilidade. Então, aqui, ó, para hidrácidos são os álcools que não têm oxigênio, né, na sua formação. Que você pode ter o ácido muriático, que é o ácido clorídrico, eu posso ter o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. Vamos ver. O que que tem aqui de interessante? Tem interessante aqui, ó, que esses três primeiros aqui são do grupo 7A da tabela periódica. Ah, então o que que eu vou ter que guardar aqui? Eu tenho que guardar pelo menos esses três, por exemplo, o HCl, o HBr e o HI, que eles são ácidos extremamente fortes. Sim, eu tenho que guardar. Embora aqui eu tenha uma regrinha para a gente estabelecer se o ácido ele é fraco, se ele é mediano ou semiforte, se ele é forte, quando eu tenho oxigênio, aqui pelo menos o Cl, o Br e o I, eles são considerados, quando estão ligados ao hidrônio, eles são considerados ácidos fortes, tá? Aí se eu pegar o flúor, que é aquele elemento que a gente estudou lá no início do ano, a gente falou sobre a tabela periódica, a gente viu que o flúor é um dos elementos mais eletronegativos, né? Que ele forma, então, aquelas pontes de hidrogênio, quando ele se estabelece com o hidrogênio, junto com o oxigênio e com o nitrogênio.
você tem aqui um ácido que ele é mediano em força, que a gente chama de semiforte, tá? Que é o HF. Então, você guardou esses três aqui que são fortes, e esse aqui que é semiforte, os demais ácidos que você for analisar, se for um hidrácido que não tenha o oxigênio na sua composição, esse ácido automaticamente ele vai ser considerado um ácido fraco. Então tirou esses daí, Zé, o que sobrar é fraco. Sim, aí é fácil. Você fala assim, Zé, como é que eu guardo? Você vai pegar o grupo 17 da tabela periódica, também conhecido como grupo 7A, e você vai analisar lá flúor, tá? Cloro, bromo, iodo. Então, você pegando esses três primeiros, só não conta o astato, né? Que o astato normalmente não forma ácido. Então, você pegando esses quatro primeiros aí, desses quatro, o nosso HF ele vai ser um ácido mediano, semiforte, e os demais que vêm acima dele, cloro, bromo e iodo, você tem os ácidos hidrácidos fortes. Então, o grupo 7A ou o grupo 17, a coluna 17 da tabela periódica, ela compõe, então, esses ácidos aí que são tranquilos, tá? E os fracos, se eu pegar o ácido sulfídrico aqui, ó, H2S, também conhecido como cianeto de hidrogênio, é um ácido fraco. Se eu pegar o ácido cianídrico, aqui eu tenho, então, o famoso cianeto, né? Se eu pegar o ácido cianídrico, aqui também eu tenho um ácido fraco. Então, aqui é tranquilo, tá? Então, é só você analisar a tabela periódica, e ao analisar a tabela periódica, você consegue estabelecer essa condição aí de maior e menor força dos ácidos em função da sua eletronegatividade presente na tabela periódica, tá? Ô Então aqui Zé, você... Oi, pode falar. é muito importante eu saber os ácidos. É importante. Quando é forte, quando é fraco, é importante porque... É decorar quais são os fortes, quais são os fracos. Não, aí é o seguinte, é só com relação aos hidrácidos. Você guardou aí do grupo 17, você guardou os quatro que vêm em seguida na tabela periódica, você sabe que três desses são fortes, e você vai guardar que o HF é um ácido semiforte. Os demais ácidos do grupo 6A, do grupo 5, tudo que ele formar, ele vai ser um ácido fraco. Então, você tem que guardar basicamente é isso, tá? E outra coisa, quanto menor, normalmente é assim, quanto menor, quanto mais você vai diminuindo a eletronegatividade, você vai aumentando a acidez, tá? Então você sempre tem essa condição de eletronegatividade atrelada ao ácido. Então aqui, ó, ele vai mostrar para você que o ácido fluorídrico, ele é menos ácido do que o ácido clorídrico, que é menos do que o ácido bromídrico, que é menos do que o ácido iodídrico. E aqui você tem o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e depois viria o astato que não forma ácido. Exatamente essa sequência aqui, ó, é a sequência que você encontra na coluna 17 da tabela periódica. Então você tem o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Então qual que é o mais forte? É o que está mais embaixo, tá? É o menos eletronegativo. Quem que é o menos eletronegativo dos quatro? Ele é o iodo. Então, ó, se ele é o menos eletronegativo, você diminui a eletronegatividade entre esses quatro, você aumenta a acidez. Então, automaticamente, o HI ele é mais ácido do que o HBr, que está acima dele, que é mais ácido do que o HCl, que está acima dele, que é mais ácido do que o HF, que está acima dele. Tá? Então, ó, fica fácil. Grupo 7, ou grupo 7A, ou grupo 17 da tabela periódica. Então, eu analisando aqui, Zé, ó, os três primeiros, olhando dos três, os quatro primeiros, olhando de baixo para cima, os três subindo, ó, iodo, bromo e cloro, eles vão, então, aumentando, tá, a sua capacidade de acidez, do cloro para o iodo. E o moderado aqui fica o HF, tá?
Então, esses três aqui eu tenho o mais forte, que vai diminuindo até eu chegar no ácido mais moderado. Então, de acordo com o tamanho do átomo, você tem uma resposta para acidez também, com o raio atômico desse ácido. Outra coisa que nós vamos ter aqui, interessante, é o que nós chamamos aqui de oxiácidos. Ah, Zé, aqui eu vou ter os oxiácidos, vou. Como é que eu vou estabelecer aqui, entre esses oxiácidos aqui, como é que eu vou determinar quem que é forte, quem que é fraco? Bom, quando você subtrai o número de oxigênios em função do número de hidrogênio, tá? Ou número de hidrogênio ionizado em função do número de oxigênio, se a subtração der zero, é um ácido fraco. Se a subtração der 1, você tem um ácido moderado. Se a subtração der maior ou igual a 2, você vai ter sempre um ácido forte. Portanto, é muito fácil para você guardar aqui nessas condições aqui, então. Então, o que eu vou ter aqui nessas condições? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Ah, eu tenho, por exemplo, o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, o H2SO4. O que vai acontecer com eles? Bom, olha só. O ácido sulfúrico, você tem aqui 4 oxigênios e você tem 2 hidrogênios. Presta atenção por causa da exceção que nós falamos para vocês. A exceção é o ácido fosforoso e o ácido hipofosforoso, tá? Em relação ao número de hidrogênios ionizados. Os demais ácidos, eles seguem o padrão. Se aqui ele tem 2H, significa que ele tem 2 hidrogênios ionizados. É só subtrair. 4 menos 2 deu 2. Maior ou igual a 2, ele é considerado um ácido forte. Tranquilo, né? Aqui, ó, eu tenho um ácido perclórico. Ah, então você tem um ácido perclórico. Tem. Quantos oxigênios você tem? 4. Quantos hidrogênios ionizáveis eu tenho? Quando você tem um só, ele só pode ser ionizável. Porque se ele não for ionizável, ele não é ácido. Tá? Dá um exemplo, Zé, de um composto que tem hidrogênio na frente, mas não é ácido. Por exemplo, você tem um HCO3-, que é um ânion. Como é que nós chamamos esse ânion? Nós chamamos de bicarbonato, ou carbonato ácido, mas ele não é um ácido. Ele é um ânion, tá? Ele começa com H, só que também ele tem a carga, né? Ele começa com H, mas o H não é ionizável, tá? Então aqui, Zé, e esse ácido da Coca-Cola aqui, ó? Qual que é o grau de acidez dele? 4 menos 3, os 3 ácidos do ácido fosfórico, eles são ionizáveis. Então, 4 menos 3 aqui vai dar 1. Então, você tem um ácido moderado, ou também conhecido como semiforte, tá? Agora, aqui que às vezes é pegadinha, né? Exatamente nesses 2 compostos aqui que ele coloca para vocês essa condição. Então, aqui eu tenho 2 hidrogênios que são ionizáveis e um hidrogênio desses 3, ele é utilizado ligado diretamente ao fósforo, que é o átomo central. Portanto, ele não é ionizável. Os outros 2 estão ligados ao oxigênio, tá? Ah, então deixa eu entender um detalhe, Zé. Na hora de eu fazer a conta aqui, nesse caso, eu não vou fazer aqui, ó, 3 menos 3. Do ácido fosforoso, apenas 2 são ionizáveis. Se um não é, ele não entra na conta. Então, fica 3 menos 2. 3 menos 2 vai dar um ácido semiforte, porque dá 1. 1 é semiforte, ou moderado, tá? Então, se você olhar só nessas 2 exceções, se você olhar só para o oxigênio e para o hidrogênio, dá 0. Então, ele seria um ácido fraco. Seria fraco se todos os hidrogênios dele fossem ionizáveis, mas não são, tá? E nesse caso aqui do ácido hipofosforoso, o ácido hipofosforoso, você só tem um hidrogênio ionizável. Então, na hora de eu subtrair aqui não vai dar negativo, né, Zé? Não, não vai dar, porque eu só tenho um, os outros 2 hidrogênios dele não são ionizáveis, estão ligados direto ao fósforo, não estão ligados ao ligante, tá? Da direita, que é o oxigênio. Então, você pega 2 menos 1, dá 1. Então, essas 2 exceções, elas são ácidos que nós chamamos de ácidos moderados, tá? Não esqueçam disso, as exceções são moderadas. As exceções são moderadas.
em termos de padrão de ácido. Agora, já quando eu pego o ácido bórico, olha o que acontece aqui, ó. O ácido bórico, eu tenho aqui, ó, 3 hidrogênios e 3 oxigênios, tá? Então, o que vai acontecer, Zé? 3 menos 3 vai dar igual o quê? Igual a zero. Ah, se eu tenho aqui igual a zero, eu posso afirmar que esse ácido é um ácido fraco. Ele é um ácido fraco, sim. Agora, outra coisa aqui que é um fator determinante, e um fator bastante legal aqui, em relação a essa questão de ácidos aí, tá? Ionizáveis ou não. Então, olha só, qual que é mais forte aqui em termos de acidez, quando eu comparo os meus ácidos aqui, ó. Por exemplo, você tem aqui, ó, o ácido permangânico, você tem o permanganato ligado ao hidrônio, você tem o periodato ligado aqui ao ácido, você tem um ácido periódico, então esse ácido é o permangânico. Se você não sabe o nome, é interessante você colocar em cima na sua apostila aí, para você já ir acostumando com esses nomes. Que nesse caso aqui eles são bastante felizes e cirúrgicos, porque eles colocam os principais nomes aí que são mais utilizados usualmente, tá? Então aqui para o ácido permangânico, para o ácido periódico, tá? Aqui eu tenho o bromato, que é o ácido brômico, e aqui eu vou ter o ácido perclórico. Ah, Zé, como é que eu sei, quando eu comparo esses oxiácidos, quando eu faço essa continha aqui, eu sei que todos eles são fortes, né, Zé? Todos eles são fortes, certo? Ó, aqui dá 4 menos 1, 3, idem, né? 4 menos 1, 3, 4 menos 1, 3, 4 menos 1, 3. Eu sei que todos são fortes. Mas analisando assim numa questão bem elaborada da Unicamp ou da FUVEST, analisando uma questão dessa natureza, quando eu me deparo com uma questão dessa, dá para eu saber desses que são todos considerados fortes, qual é o mais forte? Dá para eu saber, e é bastante simples, tá? Ah, como é que eu sei? Ó, sempre você vai analisar aqui quais são os elementos mais eletronegativos na tabela periódica, tá? Aqui você tem o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Então, ó, o flúor, ele é mais eletronegativo. Só que o flúor, ele só forma aqui hidrácidos. O flúor, ele não forma um ácido ligado com oxigênio. Então, vem só os que vêm depois dele. O que vai acontecer aqui, ó? O cloro, ele é um composto que tem menor raio atômico, tá? Do que o bromo, do que o iodo. Então, presta atenção aqui, ó. Esse composto, à medida que você vai diminuindo o raio atômico, você aumenta a eletronegatividade. Se eu estou aumentando a eletronegatividade, eu posso dizer que o cloro ele é mais eletronegativo do que o bromo, que é mais eletronegativo do que o iodo. Ah, então, dá para eu estabelecer essa eletronegatividade aqui? Dá. Se eu estabelecer a eletronegatividade, então, se esse é mais eletronegativo que esse nessa sequência, eu posso afirmar, tá, que esse composto, que é o ácido perclórico, ele é mais ácido do que o brômico, mais ácido que o periódico, mais ácido do que o permanganato. E o permanganato, por que você não falou? Porque o permanganato, na verdade, eu tenho associação aqui, ó, de um elemento, que é um elemento, na verdade, metálico, um metal de transição externa, que está naqueles grupos do meio lá que a gente chamava o antigo grupo B da tabela periódica. Esses grupos, né, eles terminam no subnível D e eles não são elementos representativos, eles são elementos de transição. Então, eles são metais de transição externa, tá? Enquanto que aquela série de lantanídeos e actinídeos, dos grupos 6 e 7, são metais de transição interna, que no Linus Pauling, na configuração eletrônica, eles vão terminar no subnível F da tabela periódica, tá? Enquanto os elementos representativos terminam no subnível S e P. Essa é a diferença, né? Que a gente viu que é fundamental para a gente acertar uma questãozinha de Enem. Então, aqui você determina a acidez em função da eletronegatividade. Quanto mais
eletronegativo, maior será a acidez quando você comparar aqui os oxiácidos, tá? Ah, estou comparando aqui os oxiácidos. Então, você vai comparar a acidez em função, tá, da eletronegatividade. Quando eu tenho aqui no mesmo caráter, onde eu vou ter o mesmo fator numérico 3, que comprovam que eles são ácidos fortes. Zé, mas e esses ácidos orgânicos aqui agora, hein? Como é que eu faço com esses ácidos orgânicos? Bom, o que eu considero ácido orgânico aqui, tá? E como eu considero esse ácido com relação aos ácidos carboxílicos? Então, normalmente aqui, ó, você vai ter os ácidos carboxílicos, eles são normalmente fracos porque você tem agrupamentos aqui de hidrocarbonetos. Agora, você tem aqui algumas exceções. Quais são essas exceções? Então, a exceção seria, tá? Esse ácido que eu tenho aqui, ó, o CCl, COH, que é forte. A gente vai ver daqui a pouco como é que a gente calcula essa constante alfa aqui, em função da concentração, tá? Se ele dá acima de 50%, ele é considerado um ácido forte. Então, aqui eu tenho, na verdade, o tricloreto de etanóico, né? Tenho 3 cloros aqui. Então, aqui você tem um ácido forte. Mas os demais que a gente vai trabalhar no nosso cotidiano, seja ele o ácido ciânico, isso aqui é o cianato, seja ele o ácido carbônico, tá? Seja ele aqui, ó, o ferrocianeto, tá? De hidrogênio, ou o ácido ferrocianídrico, ou o próprio ácido cianídrico, esses ácidos aqui, ó, que são derivados de compostos orgânicos, cujas nomenclaturas estão envoltas mais na química orgânica do que na química inorgânica, eles são considerados aqui, ó, ácidos fracos. Inclusive o ácido que a gente chama de metanóico, então tá aqui, ó. Aqui você tem o ácido que a gente chama de etanóico, lembrando aqui que o radical dominante aqui para o ácido é o C-dupla-O, OH. Né? Só o dupla O, se não tivesse OH aqui, eu teria cetona. Eu não teria álcool, tá? Ou não teria ácido carboxílico. Se eu não tivesse o OH aqui, eu teria uma cetona. E se eu tivesse dupla O aqui, o O tivesse ligado a um outro radical que não fosse um ligante de hidrogênio, eu teria aqui um éster, tá? Ah, eu podia ter um éster aqui também, né, Zé? Sim, você podia ter um éster aqui também. E aqui, ó, Zé, o que eu faço aqui com esses oxiácidos orgânicos agora? Ó? Dá uma olhadinha aqui. Isso aqui é o que deu fator determinante, é muito parecido com a questão dos hidrocarbonetos, quando eu quero saber lá o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Quanto maior o hidrocarboneto, mais fácil você quebrá-lo, tá? Da mesma forma é o seguinte, quanto menor, mais difícil você quebrá-lo. Então, quando você tem um hidrocarboneto formado por uma cadeia muito grande de carbonos, não precisa ser nem muito grande. Quando você compara as cadeias aqui, ó, aqui eu tenho um hidrocarboneto aqui que é o ácido propanóico aqui em cima, primeiro, ó. Isso aqui é o ácido propanóico. Ah, se eu tenho aqui o ácido propanóico, ele tem 3 átomos de carbono. Então, ele é maior do que o ácido etanóico, que é maior do que o ácido metanóico. Então, quanto maior a cadeia, quando comparada, tá, entre átomos de carbono, menor é a minha acidez. Então, a minha acidez, ela cresce à medida que eu vou diminuindo a minha cadeia. Aqui eu cheguei a uma cadeia que eu só tenho não é nem uma cadeia, eu tenho um carbono apenas. Então, esse único carbono aqui, ó, ele vai ser um fator determinante para eu ter uma acidez crescente maior do que o etanóico, do que o propanóico. Portanto, é fácil de você guardar, você não vai ter nenhum problema com relação a essa questão. Já no caso aqui da comparação com outros ácidos em que você tem a inclusão daquilo que nós chamamos de heteroácido na cadeia carbônica,
que vai acontecer aqui, Zé? Bom, quanto mais grupos você tiver ligado, tá, ao carbono vizinho, que nós chamamos aqui, ó, e aqui eu tenho grupos, são os cloretos que estão ligados ao carbono vizinho, quanto mais heteroácido que eu tiver na cadeia, e se esses heteroátomos, como o cloro, por exemplo, que é um composto altamente eletronegativo, se ele estiver presente em uma cadeia carbônica, quanto mais heteroátomos eu tiver, maior vai ser a minha acidez. Se você comparar aqui, ó, eu não tenho heteroátomo aqui, né? Nesse primeiro carbono aqui, eu só tenho o radical C-OH, carboxila, ligado ao metil. Então, portanto, aqui, ó, eu tenho o ácido etanóico. Agora aqui não, aqui aparece um cloreto ligado a um ácido etanóico. Então, ó, o fato de eu ter um heteroátomo nessa cadeia, isso faz com que essa cadeia ela seja mais ácida do que a anterior, que não tem nenhum. E o fato de eu ter aqui, ó, dois cloretos ligados a essa cadeia aqui, essa disjunção com ácido etanóico, então automaticamente eu tenho dois aqui elementos mais eletronegativos, eu vou aumentar a acidez. Portanto, uma coisa que eu não posso esquecer: quanto maior a eletronegatividade dos compostos que estão presentes numa determinada cadeia carbônica, maior será a minha acidez. Então, a minha acidez ela aumenta com a eletronegatividade. Ah, então é simples assim, Zé? É simples assim. Agora, aquilo que a Sofia perguntou no início. Tem algumas regrinhas aqui, né? Quando a gente olha para essa aula, a gente fala, pô, Zé, essa aula aí é pequena, né? Aparentemente ela é pequena. Só que é aquilo que a gente fala, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber esses detalhes. Por quê? Mais à frente a gente vai caminhando, a gente vai chegar já no caderno 4, a gente vai começar a estequiometria. E a estequiometria, ela é muito interessante, não só a estequiometria, como também essa parte que vocês veem com a Ana, que diz respeito às concentrações, titulações, tá? Número de mols por litro, né? Ou se não até a massa por litro, a questão da molaridade, a questão da molalidade. Então, olha só, essas questões, elas são fundamentais, por quê? Porque elas são abrangentes, elas não trabalham com conceitos, um único conceito. Às vezes, quando você está resolvendo o exercício, é igualzinho você está resolvendo o exercício de matemática do ensino superior. Você vai terminar o exercício de matemática, na maioria das vezes, com os conceitos que você aprendeu no ensino médio, quiçá no ensino fundamental. Então, às vezes, para terminar, para você concluir o raciocínio de uma derivada, de uma integral, tá? De uma função de terceiro grau, você vai precisar dos conceitos basiquinhos que você aprendeu lá atrás. E a química é a mesma coisa. Às vezes, você não tem uma questão no vestibular que vai te colocar os ácidos em ordem crescente. Mas essa questão de concentração, que às vezes você está desenvolvendo aí, tá? Dessa solução, ou de um solvente, ou de um soluto, quando você está trabalhando com a termoquímica, essa questão, ela depende desse conceito. Porque às vezes ele parte do pressuposto, ou quando ele faz as afirmações, ou quando ele estabelece uma conexão, ele parte do pressuposto que você já sabe aquilo. É como se você soubesse já a tabuada, como você já soubesse Bhaskara. Está entendendo? Então, tabela periódica, essas regras que diz respeito aqui a ácidos, bases, sais, tá? Isso aqui, elas são regras perenes na química. É aquilo que a gente fala. Se você não aprender isso, você não tem noção de reação de neutralização, você caminha muito lentamente na química. Aí você fala para mim assim, Zé, mas agora eu estou no terceiro ano, eu não tenho assim nenhum vínculo com a área de saúde, com exatas, etc. Eu não vou querer mexer com isso. Então, o que eu te recomendo? Nesse caso, faça o suficiente para você passar. Embora eu acho que ainda é cedo, de repente a tua cabeça mude, mas de repente você já tenha convicção que essa não é a sua área. Então, faça o feijão com arroz para você conseguir passar bem. Só que no Enem, embora o peso dessas matérias ela é menor, mas no Enem ela acaba te ajudando também.
certo? Então, você não pode desprezar por completo. Mas você foca mais naquilo que você quer fazer. Ah, eu quero fazer ESPN, eu quero fazer marketing, sei lá, eu quero fazer relações internacionais. Bom, você tem que focar mais em ciências humanas. É natural isso. A gente está esperando aí essa reforma que haveria no ensino médio, direcionamento, né? Mas nada disso aconteceu até agora e com esse problemado aí, essas questões políticas aí que nós temos no país imperando hoje, a gente discute tudo no Brasil, né? Que tem que discutir mesmo. Tem que discutir saúde, tem que discutir Copa América, não tem nada a ver. O pessoal hoje está preocupado se vai ter ou não Copa América, sendo que a população precisa ser vacinada, né? Nunca vou entender isso na minha vida, mas a briga hoje é se vai ter, se não vai, deve ter, se a seleção vai participar ou não. Bom, na minha opinião, não devia participar diante de um cenário catastrófico que nós estamos vivendo, certo? Então, acho que até é vexatório para você compactuar com uma situação dessa. Mas isso é opinião particular minha. Agora, o mais importante também, além da saúde, que isso hoje é a prioridade, é a gente pensar um pouquinho na educação, né? Pensar um pouquinho, por exemplo, o que é interessante para vocês no ensino médio, no terceiro ano, né? Quais seriam as principais disciplinas? Será que já não está na hora, aquela história, se é forçar o aluno? Eu acho assim, se apresenta as matérias para o aluno, se apresenta no nono, no primeiro, no segundo ano, tá? Então, se apresentou os conteúdos, o aluno definiu o que ele quer fazer, aí o que ele tem que trabalhar? Ele tem que trabalhar em função daquilo que ele gosta, ou pelo menos daquilo que ele já deu para ele elucidar na mente dele, aquilo que ele tem mais afinidade. Então, a partir daí, ele vai seguir o quê? Vai seguir exatas, vai seguir humanos, vai seguir biológico, aí é ele. Aí é a escolha da pessoa. Aí eu não vejo muito sentido numa pessoa que quer ser médico, aí ele tem, então, uma condição, assim, ele aprofundar muito, sei lá, em física, em matemática, eu não vejo sentido. Assim como não vejo sentido, o cara que quer ser engenheiro, ele se aprofundar muito em conteúdos de humanas, tá? Embora conteúdos de humanas, difícil de falar porque o português é para tudo, né? A língua portuguesa, mas tirando a questão da língua portuguesa, então, assim, tinha que mudar muita coisa nesse país, né? Inclusive essa visão. O americano descobriu isso muito mais cedo do que a gente. Nós estamos aqui caminhando aqui ainda, né, lentamente nesse processo, e a gente tem tanta coisa depois que acontece no curso superior que as pessoas muitas vezes elas chegam mal preparadas, não têm noção do que vai acontecer, tá? E aí descobre lá que não devia descobrir, isso já devia ser direcionado no ensino médio, aí descobre lá que não era aquilo que ela queria. Ah, eu acho muito chato. Ah, tudo bem, ainda bem que descobriu, né? O problema é aqueles que ficam 3, 4 anos para depois desistir do curso e ir para outro curso. Então, assim, tem muita coisa que precisa ser mudada, certo? O nosso sistema ele é muito conteudista. Você pega esse material do SAS, é um material muito bom, só que é um material muito conteudista. Não sai disso, não consegue melhorar um pouquinho essa condição. Já o material como é que chama lá, Bernoulli, é um material mais Enem, mais focado no Enem. Então tem essas diferençazinhas aí, né? Então, olha só, Zé, como é que eu estabeleço aqui a nomenclatura? A nomenclatura é muito fácil. Eu falei para vocês na aula anterior. Teimoso, mosquito no bico do pato, né? Com ácido cianídrico, não me imito. Você guardou essa frase? Você vai saber estabelecer aqui qualquer nomenclatura. Ah, então aqui é fácil, ó. Se eu tenho cloreto aqui, ó, eto passa para hídrico. Então, quando eu tenho a fusão aqui do HCl, eu tenho o ácido eto para hídrico clorídrico. Aqui eu tenho o brometo, Br-1. Ele uniu-se ao H, eu vou ter o ácido bromídrico. Ah, eu tenho iodeto aqui, uniu-se ao H, eu tenho o ácido iodídrico. Ah, eu tenho seleneto aqui, uniu-se ao H, aqui do grupo 6A, valência -2, tá? Então eu tenho o ácido selenídrico. Cianeto é -1, o ácido cianídrico. O cianídrico aqui é ciano, na verdade, né? O NCN, aqui colocou errado. Aqui, não, tá certo. Eu tenho o ácido iso, pode ser também, isocianeto. Então, você pode ter o ácido aqui isocianídrico.
Aqui eu tenho o ferro cianeto, fica ferro cianídrico. Embaixo aí eu tenho aqui eu tenho ferricianeto, né? Que é o H3, e aqui o H4. Aqui a valência ela é -3 e aqui a valência ela é -4. Então aqui eu tenho o ferricianeto e aqui eu tenho o ferrocianeto. Ah, mas isso aqui é muito importante. Isso aqui até que nem tanto, mas os demais aqui, ó, pelo menos daqui para cima, eles são bastante importantes. O que é importante aqui? Eu saber estabelecer a nomenclatura dos hidrácidos. Nos hidrácidos, quando não tem oxigênio, simples. Se o ânion termina em eto, o meu ácido ele vai terminar em hídrico. Simples assim. E os oxiácidos? Como é que eu estabeleço aqui que isso aqui é um problema, né? Que o pessoal causa muita confusão. No caso, por exemplo, eu tenho lá o HClO, que é o ácido hipoclorito. Aí eu tenho o HClO2, que é o ácido, tá? Que a gente chama de hipocloroso. Aí eu tenho, por exemplo, o HClO3, que é o ácido que a gente chama de ácido clórico. E vou ter aqui o HCl, por exemplo, O4. Aí por que eu chamo ele de perclórico? Tem alguma forma aí para eu saber quanto que eu tenho um ácido perclórico, quanto que eu tenho um ácido clórico? Tem alguma forma para eu estabelecer? Tem. E essa forma a gente estudou, tá? Recentemente, quando nós estudamos número de oxidação, que eu peguei tanto no pé de vocês com relação a essa questão, número de oxidação, tá? Então, no número de oxidação, você vai ter aqui os maiores números de oxidação. Como é que fica os maiores números de oxidação? Normalmente, os maiores, ele fica com NOx 7. Então, se você não sabe nada daquele composto, se você calcular o NOx daquele ácido, e se você achar que o NOx desse ácido, do composto intermediário, por exemplo, ele for mais 7, ele vai receber a nomenclatura PER, porque ele tem NOx maior, tá? É a cinza? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Por que esse composto aqui ele é conhecido como permanganato? E por que esse ácido aqui, ó, ele é conhecido, então, ó, ato passa para ico, bico do pato, né? Ato passa para ico. Então, você tem um ânion terminado em aco, ele vai para ico. Então, aqui você tem o permanganato. O que você vai ter aqui, ó? É só você calcular 4 vezes -2, -8, o hidrogênio é mais 1, vai dar -7. Qual o número somado com o -7 para dar 0? Vai dar mais 7 aqui, ó. O NOx do manganês nesse composto, ele é mais 7. Então, quando ele tem essa condição de ter o NOx do composto ou do átomo central, ele for mais 7, você tem aqui o que nós chamamos de ácido, tá? PER. E nesse caso específico aqui, você vai ter o ácido permangânico. Nossa, Zé, mas isso é fácil, hein? Mesma coisa aqui, ó. Olha só. O bromato aqui, ó. Ele vai ser bromato se fosse BrO3. E quando ele tem 4? Não quer dizer porque ele tem 4 aqui, normalmente ele vai ser PER, mas nem sempre ele é PER, tá? Então aqui ele tem 4, Zé. O que acontece aqui, ó? Quanto que é o NOx do bromo aqui, ó? A mesma coisa, deu mais 7. Então ele recebe o prefixo PER, tá? Aí ele fica perbrômico. Por quê? Porque o anterior a ele, o BrO3, é o bromato, é o ácido brômico. E o periodato aqui, Zé? O periodato ele vai formar o ácido periódico? Vai. Como que ele vai formar o ácido periódico? Aqui o iodo, ó, o número de oxidação dele é mais 7, tá? Então, mais 7, NOx mais 7, forma PER. Você vai ter o prefixo PER. E assim vai. Você pegar aqui o perclorato, esse cloro aqui, ele tem NOx também mais 7. Se ele tem NOx mais 7, ele vai ter aqui o prefixo, então, tá? PER também, fica perclórico. Agora, olha só que legal. E se eu tiver aqui, ó, o NOx mais 6 ou mais 5? Muda alguma coisa? Muda. Porque nesse caso, você não precisa mais do prefixo PER. Você vai converter, quando o NOx dá
entre mais 6 e mais 5, você vai ter o ânion, que ele é derivado do final ato, que ele vai passar para um ácido, que nós vamos chamá-lo de íquo. Ah, então eu tenho que analisar o átomo central. Tenho. Eu achei aqui o ácido fosfórico, o H3PO4. O que acontece com o fósforo? Ah, eu achei o NOx do fósforo. O NOx do fósforo ele é mais 5. Ah, então se ele é mais 5, ele fica entre 5 e 6. Ah, então aqui é o fosfato, Zé. É fosfato, isso mesmo. Então aqui, ó, fosfato, ele passa ato, passa para ico. Um detalhe que você usa aqui, fósforo do latim, não o fósforo, né, fosfico, né, não fica assim por causa da questão de dicção, eles optam pelo latim aqui, fica ácido fosfórico, da mesma forma que você usa o ácido sulfúrico. Sulfato não fica sulfico, né, fica sulfúrico, porque eles usam também o sulfur do latim. Ah, então é fácil, né? É bem fácil. Aí você vai ter aqui a mesma situação, ó. NOx no arsenato. Arsenato. Ó, no arsenato você tem NOx mais 5. Esse iodo do iodato, eu tenho NOx mais 5. Esse cromo aqui, ó, do cromato. Tá vendo que aqui ele tem 4? Não quer dizer que ele seja percromato. Tá vendo? Ele tem 4 oxigênio, mas depende do NOx. Ah, então não tem que ter 3 aqui, como os demais estão tendo 3. Aqui ele tem 4 e ele é arsenato também. Tá vendo? Então, não é o número de oxigênio que é o fator determinante, é o NOx do átomo central que vai ser o fator determinante para a gente chegar a essa conclusão, se ele é um ácido com ico apenas no final ou se ele tem um prefixo per. Se o NOx for 7, ele tem o per e termina em ico. Se não, tá? Se for 5 ou 6, ele vai terminar diretamente em ato. Olha aqui, ó. Também você tem aqui, ó, o manganato. Então tá aqui, ó. Ah, então aqui o manganato, Zé, o que está acontecendo aqui? Ó? Ele está formando o ácido que nós chamamos aqui de ácido, tá? Mangânico. Qual que é a diferença desse para o outro, Zé? O outro é -1, esse aqui é -2. Ó. Então a diferença aqui em relação, parece que é a mesma coisa, não é. Esse aqui é MnO4-2, que é o manganato, e MnO4-1 é o permanganato. Toma cuidado nisso, tá? Isso aqui é pegadinha. Aí você diminui aqui o NOx para mais 6. O permanganato você tem o NOx mais 7. Ah, então é assim que faz? É assim. Muito simples, muito fácil e bastante objetivo. Não tem muito o que acrescentar aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses exercícios aqui que ele vai trazer para você aqui, esses exercícios. Vamos ler. Ele diz assim, ó. Ele vai dizer assim, ó. Na série, a série do Eduardo lá de inglês, o Eduardo era fascinado nessa série aqui, né? Na série Prison Break, da Fox, todo mundo assistiu essa série também, né? O Michael Scofield utiliza um composto chamado Caslivol para corroer o ácido e destruir a cerca de proteção da prisão Sona no Panamá. Então, isso aqui nós vamos lembrar aqui, que ele está preso no Panamá na terceira temporada, né? Aí diz assim, na verdade, o Queslivol não existe, mas o aço pode ser corroído pela ação de um ácido forte e oxidante. Aí diz assim, quais dos ácidos abaixo Scofield poderia usar para fugir da prisão? Ele falou para você aqui, ó, ele tá atrás de um ácido forte e que se ele é oxidante, significa que ele é um oxiácido. Ele não pode ser um hidrácido. Então, nós temos aqui as formas para a gente estabelecer. Então, veja você aqui, ó. Aqui eu tenho 3 oxigênios e 3 hidrogênios. Então, 3 menos 3 dá 0. Tá? Ah, então esse aqui é fraco, é o ácido bórico. E esse aqui? Esse aqui, ele está relacionado ao HCl, HI, HBr
e HI e o HF? Não. Se ele não está relacionado a esses ácidos, ele não é forte nem semiforte, porque o HF é semiforte. Então, aqui você vai ter aqui o cianeto, tá? Que também é um ácido fraco, nada a ver, tá? O vinagre, Zé, isso aqui é o ácido que a gente chama de ácido etanóico, também conhecido como vinagre. O ácido etanóico ou vinagre, que é o ácido acético, tá? Que é o nome usual na química orgânica, é um ácido fraco. É um ácido fraco. Também não serve. Ele quer, então, desencadear um processo de corrosão do ácido. Bom, e o ácido clorídrico? O ácido clorídrico é um ácido forte. Só que ele está pedindo aqui um ácido forte que seja também um oxidante. Então, ele precisa de oxigênio. Qual que é o problema do ácido clorídrico? Ele não se encaixa nesse perfil, porque ele é um ácido forte, mas não é um oxidante. Ah, então, Zé, e o ácido nítrico? O ácido nítrico, dá para eu fazer aquela regrinha? Se eu tenho apenas um H, eu vou ter aqui apenas um H oxidável. Então, 3 menos 1, quanto que dá? Deu 2. Se é 2 ou maior ou igual a 2, eu tenho um ácido forte. Então, o que melhor me atende aqui, ó, seria o ácido clorídrico, ou o ácido nítrico. Por quê? O ácido nítrico, além de ser um ácido forte, ele também, tá, é um oxiácido, ou seja, ele tem a prerrogativa e a capacidade de ser um ácido oxidante também, tá? Simples, né? Fácil, bem fácil. Aí você vai ter aqui no número 2, ó. Os ácidos estão muito presentes no cotidiano, podendo ser encontrados até mesmo em nossa alimentação. É uma questãozinha estilo, questão mais fácil de FUVEST, tá? Primeira fase, né? A tabela a seguir apresenta alguns ácidos e suas aplicações. Aí você tem aqui o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, você já bate o olho na fórmula dele. Ele é um oxiácido. Ele tem 4 oxigênios e 2 hidrogênios. Então, 4 menos 2 deu 2. Então, automaticamente, você tem aqui um ácido forte, tá? Então, esse é forte, né? Então, você usa muito em indústria petroquímica. Você tem o ácido fluorídrico, que nós vimos entre os hidrácidos, que você tem que guardar 3 que são fortes, que é o Cl, o Br e o I, né? Então, os 3 são fortes. E o último dele lá em cima, que tem o raio menor, que é o HF, ele é moderado. Então, esse ácido aqui, o HF, que ele é utilizado, entre outras coisas, para a gravação em vidro, ele é um ácido com acidez moderada. E nós temos o famoso ácido carbônico, Zé. E esse ácido carbônico aqui, ó. O que acontece com o ácido carbônico? O ácido carbônico, ele responde ao princípio da química orgânica. E dentro da química orgânica, o ácido carbônico, ele é considerado um ácido fraco. Porque senão, o que vai acontecer aqui, ó? Você vai fazer aqui, ó, 3 menos 2 vai dar 1. Aí você vai falar para mim assim, mas então ele é um ácido semiforte. Segundo a concordância dos ácidos e dos hidrogênios ionizados, seria. Mas como ele responde aos conceitos da química orgânica, porque ele tem carbono, tá? Ele é considerado um ácido fraco. É outra exceção à regra aqui, que você tem que ter o cuidado de observar quando você tem carbono no oxiácido, tá? Quando você tem carbono, muda um pouquinho, porque você precisa ver se ele responde à química inorgânica ou se ele tem algo parecido com a química orgânica. É a mesma coisa o cianeto, que responde à química orgânica também, porque é carbono ligado ao nitrogênio, do outro lado ao hidrogênio. Então, sempre quando você se deparar com ácido, tá, carbônico, é um ácido fraco. Assim como você se deparou com ácido fosforoso
ou você se deparou com um ácido hipofosforoso, também é considerado um ácido fraco, beleza? Então, aqui eu tenho um ácido forte, aqui eu tenho um ácido moderado, e aqui eu tenho um ácido fraco, nessa sequência. Forte, moderado e fraco. Então, marcaria aqui letra D, tá? Bem tranquilo. Aí ele vai tratar agora exatamente isso que a gente falou. Ele vai tratar dos ácidos orgânicos. Ele diz assim, os ácidos orgânicos, comparados aos inorgânicos, são bem mais fracos. Ah, por quê? Porque ele tem, normalmente, uma rede que representa, depois da função orgânica, ele representa uma sequência de átomos de carbono. Tá? Quanto maior essa sequência de átomos de carbono, menor será a acidez desse ácido. Quanto menor a sequência de átomos de carbono, a tendência é ele ter maior acidez quando a gente está trabalhando com o ácido carboxílico, tá? C-O-OH. Bom, no entanto, a presença de um grupo substituinte, que seria nesse caso aqui, um substituinte diferente do hidrogênio, tá? Ligado ao átomo de carbono, provoca um efeito sobre a acidez da substância, devido a uma maior ou menor ionização. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Aí você tem aí, ó, considerando os ácidos. Aí você tem esse ácido, você tem esse e esse. O que você tem que analisar aqui, ó? Primeira coisa que você vai analisar aqui são os substituintes, tá? Olha só, aqui eu tenho um substituinte. Eu só tenho um cloro, né, Zé? Aqui eu tenho dois cloros, dois heteroátomos nesse ácido. Então, aqui eu tive um aumento de acidez. Quanto maior o número do heteroátomo aqui, maior é o grau de acidez. Aqui eu já tenho 3, aumenta um pouco mais a acidez. Tá? Aqui eu não tenho cloro. Então, aqui, ó, em relação aos demais que apresentam ânions, cloreto e fluoreto, esse aqui seria o mais fraco, que é o vinagre, ou também conhecido como ácido acético. Ah, mas e aqui? Aqui você tem 3 flúor. Eu tenho 3 flúor. Só que, como é que eu vou estabelecer a força do átomo, Zé, entre o flúor e entre o cloro que eu tenho aqui também? Qual que é mais forte? Nesse caso, o flúor, que tem 3 flúor, ou que tem 3 cloro? Muito fácil. Nesse caso, você resolve a questão pela eletronegatividade. Quem que é mais eletronegativo? Bom, o mais eletronegativo é aquele que apresenta menor raio atômico, que é o flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, ó, o flúor, ele é mais eletronegativo do que o tricloreto aqui, ó, tá? Do ácido etanóico. Então, se ele é mais eletronegativo, ele seria aqui, ó, o que tem maior capacidade de acidez. Então, esse composto aqui, ó, ele tem maior capacidade de acidez, e o vinagre, que não tem nenhum heteroátomo junto a ele tem menor capacidade, ou seja, ele é mais fraco. Então, em outras palavras, ele está perguntando para vocês assim, ó, o ácido mais fraco e o mais forte são, respectivamente, o mais fraco é o vinagre e o mais forte, o flúor, porque ele tem maior, tá, eletronegatividade. Então, você marcaria aqui, ó, vinagre, e você marcaria aqui esse composto da letra D. Ah, mas isso é fácil, né? Você vai ver que os exercícios aqui são bem simples, ainda mais tratando dessa matéria. Então, essa matéria você tem que guardar o que é essencial e tocar o barco. E não esquecer disso. Ó, uma questão de Enem. Ele diz assim, o processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais a chuva ácida. Os ácidos, geralmente, presentes
em maiores proporções na água da chuva são o ácido carbônico, formado pela reação de CO2 atmosférico com a água, o ácido nítrico, o nitroso, você vai ter aqui, ó, o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso. Aí vai dizer assim, ó, esses 4 últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. Aí vai dizer assim, ó, a formação de chuva mais ácida ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar um problema ambiental. Esse problema ambiental aqui é a chuva ácida, né? Que cai muito em vestibular em questões referentes à química e questões referentes à ciência da natureza, que também é um aspecto da ecologia. Hoje a Sofia mencionou, por falar em ecologia, a gente viu em remoto ano passado, ecologia é uma das questões contemporâneas que mais são pedidas em ciências ambientais nos vestibulares. Então, se você perguntasse para mim assim, Zé, o que eu tenho que estudar sobre biologia, para Enem, inclusive, é uma matéria universal, ecologia, tá? Ah, eu tenho que estudar muita ecologia? Tem que estudar muita ecologia. E além de estudar muita ecologia, você tem que ficar atentado aí com os ciclos biogeoquímicos, ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, são fundamentais, tá? Fundamentais. Aí vai dizer assim, ó, se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados confere maior acidez às águas das chuvas? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Seria o ácido nitroso? Não. O ácido nitroso aqui, ele é semiforte, 2 menos 1, tá? Dá 1, é semiforte. Ácido sulfúrico e ácido nítrico são fortes. Ácido sulfuroso, ele é semiforte, 3 menos 2 dá 1. Ah, e esse aqui? 1, 1, semiforte os dois. E esse aqui, ó, 4 menos 2 deu 2, forte. 3 menos 1 deu 2, forte. Esse aqui você já sabe que ele é fraco, pela química orgânica e não pela química inorgânica, que é o ácido carbônico. E esse ácido sulfuroso também ele é fraco. Então, a letra D aqui, ó, seria a alternativa correta, tá? E a alternativa plausível e mais fácil para a gente analisar aqui, ó. Agora, vamos aproveitar aqui. Vamos mudar aqui, ó. Aí você entra aqui com uma outra situação. Então, ele quebra a aula no NOx 5 e 6, te explicando que lá ele terminava em ato. Então, nós vimos que o NOx mais 7, ele termina em ato, só que ele tem um prefixo per inicial. Agora, no NOx, quando você tem NOx mais 3 ou mais 4, Zé, tem que saber isso, né? Tem que saber isso aqui. Mas você tem que saber isso por obrigação, tá? Como se fosse uma espécie de, aquilo que eu disse agora há pouco, tabela periódica da química. Por isso você tem que saber. Então, é uma obrigação você saber. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Então, se você tem o NOx do átomo central, se ele fica entre mais 3 ou mais 4, o ácido seu ele é derivado de um ânion, ito. Então, ito passa para o ácido terminado em oso. Ito passa para oso. Exatamente. Tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho o ClO2, que é o famoso clorito, né? Qual que é o NOx dele? É mais 3 do cloro. Então, o ácido que ele vai formar aqui é o ácido cloroso. Tá vendo? Aí você tem um ácido cloroso.
E esse aqui, Zé, o NOx do fósforo aqui, ele é mais 3. Então, ele vai terminar em oso também? Vai. Então, fica um ácido fosforoso. Tá? Olha só. E esse aqui, Zé? O IO2. O IO2 aqui, ó. Quanto que é o iodo? Mais 3, é o átomo central. NOx deu mais 3 ou mais 4, então ácido iodoso. E assim vai. Agora, olha, o permanganato ele é um grande camaleão, né? Aliás, o manganês, ele é um grande camaleão, ele depende muito de quem ele está ligado, né? Aqui você tem o Mn, é o mais 4. Então, isso aqui é o ácido manganoso, tá? É o ácido manganoso. Então, aqui eu tenho um MnO3. Então, aqui, ó, você tem o manganito. O manganito ele vai formar o ácido manganoso, tá? Ah, então forma até um oso no fim, né? Bom, e o NOx aqui? O NOx aqui, ó, quando é mais um, mais dois, só sobrou um, né? Então, no mais 7, você começa com per e termina com ato. No mais um ou mais dois, você começa com hipo e termina com oso, tá? Então, começa com hipo e termina com oso. Então, aqui você tem aqui, ó, HIO. Então, você tem aqui o iodo, que é mais um. Então, aqui você tem um ácido, hipo, mais um e mais dois, hipoiodoso. E esse ácido aqui que você tem, o ácido hipofosforoso? Ah, Zé, no ácido hipofosforoso, o fósforo também, ele tem NOx mais um. E assim vai, ó. E esse ácido aqui, hiponitroso, o NOx é mais um. O ácido hipocloroso, o NOx é mais um, tá? Aí ele te dá uma outra situação aqui interessante. Ele fala sobre o boro, lembra aí os átomos de boro, grupo 3A, que está junto com o alumínio, ou o grupo 13 da tabela periódica, grupo 4A, ou o grupo 14 da tabela periódica, que eu tenho aqui o carbono, e o silício, tá? Que é do grupo 14 também, que é o grupo 4A da tabela periódica, não obedecem à regra do NOx. Então, você tem essa situação aqui que é diferente. Então, um grande problema das regras pré-ordenadas e regras pré-estabelecidas, muitas vezes são aqueles que são diferentes. Por isso que esses detalhezinhos, esses enrosquinhos assim, você tem alguns que são diferentes, tá? Então, quais são os que não atuam nessa regra do NOx? Por exemplo, no caso do borato, olha só, esse borato aqui, ó, você tem aqui, ó, o menos 6 com mais 3. Aí esse boro aqui, na verdade, ele é mais 3. Então, se ele é mais 3, tá? Por essa regra aqui, ele seria terminado, ele seria ácido boroso pelo NOx, mas ele não segue a regra do NOx. Então, aqui você tem que guardar que esse aqui é o borato mesmo, esse aqui é o carbonato mesmo, e esse aqui é o silicato mesmo, tá? Então, você guardando esses três aqui, pelo menos, eles vão formar aqui borato, passa para íco, aí você vai ter aqui o ácido bórico, o ácido carbônico e o ácido silícico, tá? Então, bórico, carbônico e silícico. Então, bastante interessante. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. E com relação a esse prefixo que a gente chama aqui de orto, meta e piro. O que eu tenho aqui, Zé? Bom, você pega um ácido qualquer, se ele for um oxiácido normal, sei lá, pego da Coca-Cola, pego o ácido sulfúrico, pego o ácido fosfórico, que é o da Coca, H2SO4, ou pego
H3PO4, tá? Peguei esses ácidos, aí começo a analisar aqui, ó. Olha que legal. Se eu pegar um ácido que é conhecido como ácido ortomolecular, esse ácido ele é conhecido por ortomolecular porque eu consigo desidratá-lo. O que se você desidratar alguma coisa? Quando você vai desidratar alguma coisa, você vai retirar uma molécula de água. Então, se você pegar, por exemplo, um ácido orto e você subtrair uma molécula de água, ele se transforma num ácido meta, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho o ácido ortofosfórico. Se eu subtrair aqui uma molécula de água, você vai colocar embaixo aqui, ó, H3PO4 menos água. Ah, então aqui, ó, menos água, H3 menos H2, eu vou ter aqui H. Água não tem fósforo, desce o fósforo, e O3, O4 menos O, vai dar O3. Então, esse ácido, que ele é derivado da desidratação de um ácido, que a gente chama de ácido fosfórico, ou ortofosfórico, que ele pode perder água, tanto faz, só que a gente não fica colocando ortofosfato. Quando você pega um ácido ortofosfórico e tira dele uma água, aquecendo, você forma um ácido metafosfórico, que é esse composto aqui. Que nesse caso, ele vai reduzir o número de hidrogênios ionizáveis, só tem um aqui nesse caso. Tá? Agora, o que é o ácido pirofosfórico? Eu vou pegar dois ácidos ortomoleculares, podia ser o ácido fosfórico mesmo, só que eu vou multiplicar esses ácidos por 2. E eu vou subtrair desses ácidos uma água. Ah, então se eu subtrair uma água, Zé, eu tenho um ácido piro? Sim, eu tenho um ácido piro. Então vamos lá? Olha o que vai acontecer aqui, ó. 2 orto. Se eu pegar aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Então você tem aqui, ó, H6P2O8. Ah, então se eu tenho H6P2O8, e se eu tirar uma água aqui, ó, então 6 menos 2 vai dar H4. Tá? Aí, ó, P2 menos 0 vai dar P2. 8 menos 1 vai dar 7. Então, se eu peguei dois ácidos aqui que são ortofosfóricos e tirei uma água, aí eu vou ter aqui o H4P2O7. Eu vou formar aqui o ácido que nós chamamos de ácido pirofosfórico. Tá? Então, tá aí. Ah, então isso é o ácido pirofosfórico. É. Então, se eu pegar um ácido ortomolecular, subtrair uma água, eu tenho um ácido metafosfórico. Se eu tenho dois ácidos ortomoleculares e retirar uma água, eu tenho um ácido pirofosfórico. Tá? Aí você tem aqui, ó. Você vai ter aqui, ó. E o til, né? Prefixo til. Quando que você vai usar esse prefixo til no caso dos ácidos? Quando você tem um composto derivado, tá? De um outro pela substituição do elemento que nós chamamos aqui de um átomo de oxigênio para um átomo de enxofre. Então pode acontecer? Pode. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho ácido sulfúrico. O que vai acontecer? Eu vou subtrair um oxigênio daqui, ó. Tiro um oxigênio. Aí ele fica O3.
eu acrescento um enxofre aqui, ó, que vai ficar H2S2O3. Então, aqui você vai ter o ácido que a gente chama de tio sulfúrico. Tá? Então, aqui, ó, você tem o cianato. Então, aqui você tem um ácido que a gente chama de ácido ciânico, né, Zé? O que eu vou fazer? Eu vou subtrair esse oxigênio e vou colocar aqui um enxofre. Toda vez que eu faço isso, você tem a substituição do oxigênio por enxofre. Aí o que fica, então? Eu vou manter o nome do ácido, só que eu vou acrescentar o prefixo til. O til significa você tirar o oxigênio e colocar na frente o enxofre. Aí fica o ácido til ciânico. Simples assim. Tá? Então aqui você tem aqui, ó, algumas considerações que ele vai fazer aqui dos ácidos. Tá? Possuem apenas ligações covalentes nas suas moléculas. Então, olha só, você vai ter aqui o processo de ionização, com a formação de íons, principalmente, como nós vimos aqui, o íon H+, como na teoria de Arrhenius, nós estamos trabalhando aqui com solvência em água, ele vai formar aqui o íon hidrônio, tá? Que vai estabelecer aqui algumas propriedades ácidas ou propriedades funcionais dos ácidos. Os ácidos, eles têm um sabor azedo na boca, e as bases têm um sabor adstringente. Se você usa aquele papelzinho para você ver se uma substância ou se uma situação ela apresenta um caráter ácido ou alcalino, ele fica vermelho quando você usa esse papel específico aqui, que é o tornassol, tá? E eles neutralizam e são neutralizados por uma base. Então, ácido e uma base, diante de um hidróxido, vai formar um sal e uma água. E tem um detalhe interessante. A gente vai ver isso aqui em eletroquímica. Eles têm uma condição de conduzir corrente elétrica. Eles têm essa prerrogativa de condução de corrente elétrica. Ah, Zé, então isso é bem fácil, né, que a gente tem que saber. Bem fácil. Então, esses são os primórdios aqui pré-estabelecidos para os ácidos, Então, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente fechar a aula. Vamos dar uma olhadinha aqui nos exercícios aqui estabelecidos, tá? E vai dizer assim, ó, certo informe publicitário alerta para o fato de que, se o indivíduo tem azia ou pirose com grande frequência, deve procurar um médico. Isso aqui tem problema aqui no fechamento da válvula piloro, né? Pois pode estar ocorrendo uma situação de refluxo gasoesofágico, aí sobe, a válvula não fecha direito, aí sobe a válvula gástrica, inclusive, também, sobe o refluxo do estômago e queima o esôfago, né? Isto é o retorno de conteúdo ácido do estômago. Aí começa a arder aqui, ó, quando retorna pelo esôfago, aí provoca uma escoriação na parede aqui do esôfago, tá? Aí vai dizer assim, ó, a forma e o nome do ácido que, nesse caso, provoca a queimação do estômago, a ronquidão e mesmo o ardor torácica, a dor torácica, são. Então, obviamente, nós estamos trabalhando aqui com HCl, que você já sabe, que são liberados, tá? Pelas células parietais do estômago. Então, você tem células aqui que liberam o HCl, que é o ácido clorídrico, tá? Então eu tenho o HCl, que é o ácido clorídrico, cujo nome comercial tem a sua mistura, que é utilizado não só no nosso estômago, como uma forma natural de quebra do pepsinogênio em pepsina, para ativar, então, a enzima que vai atuar sobre as proteínas que nós ingerimos, tá? Então, aqui você marcaria a letra E, tá? HCl e ácido clorídrico. Então, seria bastante simples aqui, no caso, essa questão. Aí você vai ter aqui, ó, a chuva ácida é um fenômeno químico
resultante do contato entre o vapor d'água existente no ar, o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio. O enxofre é liberado principalmente por indústrias de veículos e usinas termoelétricas movidas a carvão e a óleo, os óxidos de nitrogênio por automóveis e fertilizantes. Ambos reagem com vapor de água, originando, respectivamente, os ácidos sulfuroso, sulfídrico, sulfúrico e o nítrico. Esses elementos se precipitam, então, na forma de chuva, neve, orvalho ou geada, na chamada chuva ácida. Entre os efeitos da chuva ácida estão a corrosão de equipamentos e a degradação das plantas, solos e lagos. O contato com os ácidos é prejudicial, pode causar, por exemplo, doenças respiratórias. Ele vai dizer assim: as formas dos ácidos citados no texto anterior, respectivamente, são... Devia ter deixado aqui em negrito, né? O enxofre é liberado, os óxidos de nitrogênio por automóveis fertilizantes originam, vamos lá, o ácido sulfuroso. Então, o ácido sulfuroso é o H3SO3. Ácido sulfídrico é o H2S. Ácido sulfúrico é o H2SO4. E ácido nítrico é o HNO3. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ácido sulfuroso, ácido sulfídrico, ácido sulfúrico e ácido nítrico. Então, aqui nós temos, ó, letra I. É bem claro isso aqui, né? Aluno de 9º ano, pelo menos que vê uma química aí razoável no 9º ano, ele tem condição total de responder essa alternativa, tá? Aí diz assim, ó, com relação à nomenclatura dos ácidos inorgânicos, sabe-se que para hidrácidos usa-se o sufixo hídrico. Os oxiácidos com sufixo oso apresentam um oxigênio a menos que os terminados em ico. Com base nisso, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da tabela a seguir. Vamos lá. Ácido clorídrico é o HCl, ácido sulfúrico é o H2SO4, isso aqui é o H2SO4. Esse aqui é o ácido fosfórico, então o nome aqui é ácido fosfórico. O ácido fosforoso é o H3PO3, ácido fosforoso. Aqui eu tenho, então, aqui, ó, é ácido sulfídrico, não sulfúrico, né? Sulfídrico é H2S, então H2S, ácido fosfórico. Ácido fosforoso é H3PO3. Ácido sulfúrico, esse aqui, ó, H2SO4. Ácido sulfuroso, H2SO3. Vamos dar uma olhadinha aqui nas opções. Vai ser esse aqui, né? H2S, ácido fosfórico, H3PO3, ácido sulfúrico e ácido sulfuroso. Então, você marcaria aqui, ó, letra A, tá? E, por fim, ele vai dizer assim, ó, os ácidos identificados pelas formas HBRO, HBRO4 e HBRO3, eles são... Bom, aqui você tem 4 tipos, né? Aí você tem 2 opções. Você vai ter a opção de achar o NOx dele. Aqui o NOx dele, ele vai ter o NOx mais 7. Aqui ele vai ter o NOx, tá? Menos 8, menos 7, que vai dar 4, menos... Aqui ele vai ser também mais 6.
mais 5, aliás, né? E aqui ele vai ter o NOx aqui, ó, mais 1, entre mais 1 e mais 2, tá? Esse aqui, ele vai ter o NOx mais 5, esse aqui mais 7, e esse aqui menos 2 com mais 1, mais 1. Então, esse aqui é o hipo, esse aqui termina em ato, esse aqui é o per, que termina em ato. Então, aqui eu vou ter aqui, ó, e esse aqui vai ser o bromito, né? Que termina em oso. Então, vai ser o oso. Então, esse aqui é o hipobromoso, perbromato, bromato e do bromito. Então, vamos lá? Então, ó, ácido hipobromoso, ácido perclórico, ácido clórico, e esse aqui você vai ter o ácido cloroso, que vem do bromito, ito para oso. Hipoprerbrômico e bromoso. Eu marcaria aqui, ó, letra C, tá? Tranquilo. O importante é guardar esses detalhes aqui, pessoal. O resto é tranquilo. Vamos parando aqui. Coloca para mim aí, presença aí, por favor, pessoal. Então, beleza. Amanhã eu volto com vocês, tá? Olha o Enzo aqui, ó. Credo, Zé. Humanos, ai, ai. Eu tô brincando. Só física mesmo que é horrível. Ah, isso aí, então. Isso aí vocês têm que chegar à conclusão, né? O que vocês gostam mais. O mais importante é você chegar nessa conclusão, tá? Ninguém pode falar por vocês, é vocês mesmos. Cada um tem uma afinidade, cada um tem um gosto. A gente tem que respeitar os gostos. E espero que os pais de vocês também respeitem, né? Não é pressionar você fazer um curso que às vezes você não gosta, então, que não tem necessidade. É difícil a gente trabalhar até na área da gente. Imagina você trabalhar depois contrariado com uma coisa que você não gosta. Ah, mas o dinheiro é importante? Claro que é importante. Tem que analisar o aspecto financeiro. Já falei isso para vocês. Mas não é só dinheiro, né, pessoal? Tem que ter o aspecto de realização pessoal. Isso é muito importante. Tá? Isso é o mais importante. Até mais, então. Amanhã a gente continua, beleza? Tchau, tchau. Tchau, Zé. Até mais. Obrigada. Até mais. Tchau. Falou, Zé. Falou, Bruno.